Amém, irmãos. Essa semana nós iniciamos um novo livro, Alimento Diário, intitulado A Criação do Homem. É a mensagem 5, intitulado A Restauração da Terra, o terceiro dia e o quarto dia. Nós temos desfrutado do livro de Gênesis. Nós vemos que Gênesis significa a origem, o começo. Esse nome vem da tradução grega, Gênesis, no princípio. No hebraico, Bereshit. Essa é a história de como tudo começou. Gênesis 1:1 relata uma criação completa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa criação foi completa. Como o profeta Isaías, no seu livro, capítulo 45, fala que a terra ela não foi criada para ser um caos, mas para ser habitada. E no mesmo livro, Isaías 14, nós vemos que houve uma rebelião. E essa rebelião não temos noção no tempo. Mas a consequência dessa rebelião, que a terra se tornou um caos. Ela foi submersa por águas de julgamento. E aí nós chegamos no versículo 2, quando fala: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E o Espírito de Deus começa uma restauração a partir do versículo 3, quando disse Deus: haja luz. Eu já expliquei para os irmãos, a terra ela foi restaurada em uma semana. E aí vai falando, dia 2º, 3º, 4º, 5º, até o 7º dia. Mas no primeiro dia, não fala um número ordinal. No hebraico está dia 1. Ou seja, aquele não foi o primeiro dia, mas foi um marco na história. Quando Deus, então, começa restaurando tudo. E a primeira coisa que Ele restaura é a luz. Nós vemos que Deus disse: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia, né? Que literalmente é o dia 1. Interessante, irmãos, que aqui fala, houve tarde e manhã. Por que isso? Os judeus, eles começam a contar o dia 6 horas da tarde. Ou seja, é no pôr do sol.
Então, quando começou a restauração, começou assim na noite. E Deus criou a luz, e aí veio a luz. Porque nós começamos a contar o dia segundo o princípio romano da meia-noite. Então, o nosso dia vai da meia-noite até outra meia-noite, mas para os judeus é das 6 horas, né, às 6 horas do dia seguinte. Qual é o marco? O pôr do sol. Meia-noite fica sem marco, né? Senhor Jesus, então nós vimos, eu queria chamar a atenção dos irmãos em um versículo que está em 1 João. 1:5. 1 João 1:5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Por quê? Deus restaura a primeira coisa, a luz, porque o próprio Deus é luz. Amém. Vamos então, nós estamos apenas fazendo uma recordação, porque nós já desfrutamos de todos esses pontos, mas são importantes e nós precisamos recordar. Então vamos para o segundo dia. Gênesis, né? Capítulo 1, né? No versículo 6 fala, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e amanhã, segundo dia. Aí é realmente segundo. Por que segundo? É um dia após aquele dia 1, quando tudo começou. Então, nós vemos aqui que Deus está restaurando todas as coisas. Águas de baixo e águas de cima. E isso se dá através do fenômeno da evaporação. Aquelas águas eram águas salinas. Quem já foi no mar sabe que aquela água não dá para beber. São águas de julgamento. Mas quando ocorre a evaporação, a água de cima, ela se torna potável. Senhor Jesus. E aí, chegamos então no terceiro dia, quando Deus, Ele prossegue a sua restauração. Vamos então para o versículo 9. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Então, até então,
havia só as águas e a atmosfera. Agora, Deus separa os mares e a porção seca, que é a terra. Nós já vimos que Deus tinha restaurado a luz, a atmosfera, os céus, e agora aparece a porção seca, a terra. Ou seja, Deus criou um ambiente para produzir a vida vegetal. Vamos prosseguir aqui. O 11 fala: disse Deus, produza a terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Então, relva é o quê? É capim. Mas, além do capim, ervas que deem semente. E além dessas ervas que davam semente, árvores que davam fruto. E todas elas segundo a sua espécie. Ou seja, Deus é um Deus de ordem. Amém. E Deus quer multiplicar. Porque a semente é para multiplicar. Esses dias eu comprei milho, porque está chegando a chuva, a gente tem que ter o quê? Uma boa semente. Irmãos, o Senhor, Ele é um Deus de ordem. Agora, é impressionante como o Senhor usa esses conhecimentos que nós temos. Mesmo que a gente mora na cidade, a gente tem noção do que é um capim, do que é uma erva, do que é uma árvore frutífera. Porque desde criança a gente vai no supermercado e quer uma maçã, né, quer uma laranja. Mesmo que você não conheça a árvore em si, você imagina que aquilo sai de algum lugar. Mas vamos ver o que o próprio Senhor fala sobre isso. Vamos para Mateus 13. O Senhor, Ele era muito prático. Vamos começar a partir do 3. 13, 3. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra.
Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outro caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, aqui o Senhor está falando, olha, tem um semeador, ele saiu a semear, e essa semente caiu em lugares diferentes. Um caiu à beira do caminho, outro caiu em terreno rochoso, outro caiu, à boa terra. E ele explica mais embaixo, ao 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Ele está explicando aqui aquela beira do caminho aqui que caiu, Então, vem o inimigo e tira a palavra. Põe dúvida na palavra. Essa é a artimanha do inimigo do começo ao fim da Bíblia. Do começo ao fim do tempo. Ele vem por dúvida na palavra de Deus. Mas eu quero chamar a atenção que, assim como uma plantinha, ela precisa de cuidados, precisa de um terreno preparado. Você não vai plantar um milho num terreno totalmente cheio de espinho. Você primeiro vai capinar ali e vai colocar aquela semente numa terra adubada, uma terra saudável, e ele vai produzir. Mas aqui o Senhor está falando, essa terra é o nosso coração. Olha só, no 19 fala assim, vem um maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Essa terra é o nosso coração. Sim. Mas como é que está essa terra? Está cheio de espinho? Está na beira do caminho, onde todo mundo passa, pisa, vem um passarinho e come, arrebata, que é esse inimigo? Ou ela está preparada e adubada? Senhor Jesus, no terceiro dia, o Senhor restaurou a terra. Mas ele restaurou a terra com um objetivo: produzir alimentos. Nós sabemos que as gramíneas, a relva, é principalmente para os ruminantes, os animais maiores, Mas as ervas, para tantos outros, e as árvores frutíferas, principalmente para nós humanos. Senhor Jesus, olha só o versículo 23, fala assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Todos nós recebemos uma terra.
que é o nosso coração. Agora, o que essa terra vai produzir vai depender do cuidado que eu vou ter para com a palavra do Senhor. O Senhor tem nos dado muita palavra, mas qual é a minha atitude para com essa palavra? Eu posso fazer igual o rei Saul. Não, essa aqui eu concordo, essa aqui eu vou obedecer, mas essa aqui não. E aí, ele perdeu o seu reino. Nós temos que ter uma atitude como do rei Davi. Que mesmo quando ele errava, ele rapidamente reconhecia o seu erro. E por isso ele pôde ser grandemente usado pelo Senhor. Senhor Jesus. Então nós vimos, no primeiro dia, o Senhor restaurou a luz. No segundo, o Senhor restaurou o firmamento. No terceiro, a porção seca, que era para produzir relva, ervas e árvores frutíferas, que produziu sementes segundo a sua espécie. E aí nós vamos entrar no quarto dia. Vamos para Gênesis, capítulo 1. E nós vamos ver que, novamente, Deus começa, no versículo 14, falou: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. 16. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Talvez você possa estar perguntando, mas espera aí. Se Deus já tinha criado a luz no primeiro dia, no dia 1, como agora cria os luzeiros? Aquela luz inicial era uma luz difusa. Nós não sabemos se, em função da atmosfera daquele tempo, eles não tinham como que o discernimento do sol. Mas o fato é que essa luz aqui é uma luz definida. Nós sabemos que o Senhor, Ele criou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Irmãos, para mim, a maior explicação que nós podemos ter é nas próprias palavras do Senhor Jesus. Vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 8. O Senhor Jesus, ele estava no templo e
a elite judaica estava querendo incriminar o Senhor Jesus. Então, eles armaram uma arapuca, uma armadilha para pegar o Senhor Jesus. Vamos ver 8, versículo 3, fala assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Está vendo, irmãos? É interessante, a mulher foi pega em adultério, mas se ela estava adulterando, tinha um homem também adulterando com ela, né? Mas eles só levaram a mulher. Se o Senhor falasse, vamos ter misericórdia dela, eles diriam, e a lei de Moisés? Onde é que fica? Se o Senhor fala, mate-a conforme a lei, eles iam falar, você prega o amor? Cadê o amor que você prega? Então, eles falaram, agora nós pegamos esse Nazareno. Aí, o texto fala que o Senhor começou a escrever no chão. E falou, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E começando pelos mais velhos, a palavra fala que a consciência deles ia acusando, e eles foram saindo um por um. Por fim, ficou só a mulher e o Senhor Jesus. E o Senhor pergunta para ela, e aí? Cadê seus acusadores? Tão pouco eu vou te acusar. Vais e não peques mais. Mas o que eu queria chamar a atenção para os irmãos é o versículo 12. É o que o Senhor começa a falar imediatamente após essa situação. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terás a luz da vida. Quando nós cremos, nós somos feitos filhos de Deus. E Deus é luz. Então, nós ganhamos luz no nosso viver. Assim como aqueles judeus que estavam ali acusando aquela mulher, eles estavam diante do Senhor Jesus, que é a luz do mundo. Mas eles quiseram permanecer diante do Senhor? Não. A atitude deles foi totalmente errada, porque eles ficaram constrangidos do seu viver, dos seus pecados, e fugiram da luz. A única pessoa que ficou foi aquela mulher.
aqui fala, o Senhor fala, que quem permanece terá a luz da vida. Essa luz da vida é que faz, mesmo uma adúltera, a não pecar mais. Nós temos que tomar essa atitude diante da luz. Esses dias tem feito até um friozinho, mas ontem eu encontrei um senhor, nós estávamos conversando ali em frente ao Cicobi, e o sol, a pino, estava incomodando, aí ele falou, vamos ali para a sombra? A luz, o calor, muitas vezes incomoda, irmãos. Eu mesmo, com a minha careca, não posso sair sem um chapéu, sem uma boina, porque queima. Mas nós não podemos correr da luz da vida. O Senhor é essa luz da vida. Eu quero relembrar os irmãos do versículo que o irmão Magno leu, que nós todos lemos no início dessa reunião. Pedro nos faz lembrar que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Nós sabemos que a história da humanidade, eu não estou falando da pré-história, estou falando da história da humanidade. Porque a pré-história está lá antes desse caos causado pela rebelião dos anjos. Mas a rebelião dos homens tem aproximadamente 6.000 anos, né? 6.000 anos. Nós estamos chegando próximo ao 7º dia, que o livro de Apocalipse fala do reino milenar. É um descanso, é o sábado. Aí os irmãos podem falar, e por que nós não guardamos o sábado, se é tão importante? Porque o novo céu e a nova terra vai vir logo, é o que nós realmente esperamos. Senhor Jesus, eu quero estar presente naquele reino de 1000 anos. Mas a palavra nos adverte para nós não sermos pegos de surpresa. O próprio livro de Pedro, logo abaixo do que nós lemos, 2 Pedro, (3:10) fala, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Que comparação estranha.
Já entrou ladrão lá na minha casa. E eu não gostei, não. Rebentaram a porta e roubaram várias coisas. Viraram a casa de cabeça para baixo. Vocês acham que se eu soubesse que viria um ladrão, eu tinha saído de casa? Não. Ladrão não avisa quando vai furtar alguém. Irmãos, é por isso que o Senhor nos faz essa advertência. Quem já foi furtado entende melhor esse versículo. Mas o Senhor, Ele não se agrada de qualquer coisa. O que agrada ao Senhor? Senão os frutos do Espírito. O Senhor quer que nós produzamos algo valioso para Ele. Ninguém chega e fala, entrou ladrão lá na minha casa, roubou um pano de chão, foi na lata de lixo, levou o saco de lixo inteiro. Não. Rouba as coisas preciosas. Nós temos que considerar o que é precioso para o Senhor, senão os frutos do Espírito. Que nós possamos estar considerando isso e não ser pego de surpresa. Eu já falei para os meus filhos, eu creio que eu sou a última geração de avós. Eu já falei para ele, vocês têm toda a chance, e realmente está se cumprindo, vão ser pai, mas eu duvido que vocês venham ser avós. O Senhor voltará antes. Amém. Possamos nos preparar para isso. Amém? Vamos desfrutar um pouco, multiplicar em grupos de 3, 4 pessoas, para que todos possam compartilhar.